Nós estamos apresentando agora o Jonathan Divino Ferreira dos Santos, que é um ex-aluno do curso de Biblioteconomia da Faculdade de Ciência da Informação. Ele se formou em 2008. Esse projeto é um projeto de colher depoimentos para celebrar os 60 anos da Faculdade de Ciência da Informação, que inicia-se em 1962 com o curso de biblioteconomia. E nós queremos ouvir, Jonathan, você contando a sua formação e e por que você decidiu fazer biblioteconomia. Bom, primeiro, olá, professora Simone, é um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre essa experiência e vivenciar essa comemoração com a FCI, com a universidade. A minha história com a biblioteconomia começa com a minha relação com a própria universidade. O ingresso na UNB sempre foi um sonho que eu vinha trabalhando nele, eu acho que desde que eu comecei a estudar. E eu cresci em um contexto em que ser aprovado em uma universidade pública era tido como um sonho quase impossível. Então, quando eu fui aprovado para a biblioteconomia, era a materialização de um sonho. Eu fui aprovado pelo PAS, então a minha escolha pelo curso se deu ano a ano durante o ensino médio. E a informação que eu tinha até aquele momento sobre o curso era que a gente tinha a respeito dos guias de estudante, relatos distantes de alguém que fez o curso ou que conhece alguém que fez o curso, porque naquele momento, pelo menos no meu contexto de ensino médio, a gente não tinha um contato maior com a universidade, a gente não sabia do que se tratavam os cursos no dia a dia, de como era a vida do profissional. E, aliás, eu tive a oportunidade algumas vezes de conversar com os alunos de ensino médio da escola que eu estudei, e o que me motivou a participar dessas rodas de conversa era justamente isso. Era a possibilidade de falar um pouco sobre a realidade da profissão, mostrar um caminho, uma trilha profissional que para muitos era desconhecida e que eu não tive a oportunidade de ter quando eu estava no ensino médio também. Eu escolhi o curso de biblioteconomia, na época foi motivado por oportunidades de mercado de trabalho, acho que principalmente no setor público. De fato, eu não tinha muito mais informação a esse respeito, porque naquela época também não tinha tanta democratização e acesso mais simplificado da informação como a gente tem hoje. E eu me apaixonei pelo curso assim que entrei. Eu acho que na aula introdutória, eu fiz Introdução à Biblioteconomia e Ciência da Informação com a professora Celi, e ali eu fui apresentado aos desafios da profissão, eu fui apresentado aos conceitos básicos da profissão, e ali eu me encontrei. Ali eu tinha certeza que eu estava no curso certo, que era o que eu gostaria de fazer, e isso foi só aprofundando à medida que foi passando o curso. Eu fui aprendendo novas práticas, eu fui aprendendo o dia a dia de trabalho também, porque eu estagiei durante o curso, e de fato eu me encontrei a partir daquele momento dentro da biblioteconomia. Então, você se sente realizado hoje na profissão? Me conta um pouquinho como é que foi, depois de formado, como é que você se inseriu no mercado de trabalho e o que você faz hoje? E aonde você está? Conta um pouquinho dessa sua experiência pós-formatura. Bom, eu acho que é importante mencionar que durante todo o curso eu tive alguma relação com o mercado de trabalho. Comecei com estágio, na verdade, eu fazia parte de um programa no início do primeiro semestre ainda, que era uma bolsa de permanência, que eu não sei se ainda existe na universidade, mas que era uma bolsa de auxílio financeiro criado pela própria universidade. Então, desde o primeiro semestre eu já estava envolvido com algum tipo de atividade profissional. E não era exatamente uma escolha, mas uma necessidade, porque, de outra forma, seria muito difícil que eu pudesse viver a universidade de fato se eu não tivesse algum tipo de renda. Mas a experiência que eu já tive durante a graduação já foi muito relevante para mim, porque eu aprendi coisas que eu não aprendi durante o período que eu estava no curso, eu não aprendi nas aulas. E, bom, hoje eu sou servidor público, eu trabalho no IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Eu fui aprovado nesse concurso público no final da minha graduação, em 2008.
Então, eu me formei no segundo semestre de 2008 e ingressei no IPEA em maio de 2009. Durante esse curto período de alguns meses, eu ainda tive um outro trabalho. Eu trabalhei em uma biblioteca escolar durante esse período e foi uma experiência muito interessante. Era uma área completamente nova para mim e eu estava, de fato, estreando como bibliotecário. Pode parecer simples, mas foi muito empoderador quando a minha antiga chefe de lá, a Leila, me apresentou como o novo bibliotecário. Eu não era mais estagiário, eu tinha uma responsabilidade com um nível maior e eu era responsável por uma biblioteca, de fato. E ali, acho que eu dei meus primeiros passos profissionais, mesmo que eu tenha ficado pouco tempo lá, e eu tive alguns aprendizados lá. Eu acho que eu poderia destacar duas competências que eu comecei a desenvolver. Uma relacionada um pouco mais sobre autoridade e liderança, e uma outra relacionada à criatividade. Quando eu falo de autoridade e liderança, é algo que é bastante específico de bibliotecas escolares, porque é uma relação diferente. Eu não tenho apenas que atender o meu usuário ou zelar pela biblioteca ou fazer trabalhos que são típicos de biblioteconomia. Eu tenho uma responsabilidade também em relação ao aluno, que é meu usuário. Uma responsabilidade assim como qualquer outro profissional teria dentro da escola. E para que a biblioteca não se tornasse uma sala de aula, eu precisava desenvolver, então, esse equilíbrio entre autoridade, liderança, carisma, para conseguir fazer um trabalho diferente dentro da biblioteca. E quando eu falo de criatividade, que é uma coisa também que é muito latente dentro das bibliotecas escolares, é essa possibilidade de lidar com o lúdico, que é muito baixa em outros perfis de biblioteca, mas que é essencial quando a gente quer pensar em inovação, por exemplo, pensar um pouco fora da caixa. São mundos completamente diferentes, né, Jonathan? Completamente O diferente. infantil e o especializado. Exato. Você parece que teve a oportunidade de circular um pouco o público escolar, infantil, quer dizer, Isso. e agora no especializado. Isso. Interessante essa sua experiência, esse é o depoimento, muito enriquecedor. Hoje eu trabalho numa biblioteca especializada, que é um perfil, como você disse, completamente diferente. Exige de mim conhecimentos e competências que são outras, que são completamente diferentes, de fato. E é nesse contexto da biblioteca especializada que eu venho desenvolvendo a minha trajetória profissional, mas levando como bagagem também o que eu tinha de antes, de outras experiências, tanto de estágio quanto como profissional já em uma biblioteca escolar. Então, É, e, assim, você diria que uhum, essas maiores dificuldades que você teve no início do curso, de aprendizado, foram facilitadas porque você logo se inseriu, entre aspas, como estagiário no mercado de trabalho. Então, você de uhum. imediato foi juntando teoria e prática, isso foi um conhecimento que você foi adquirindo, possibilitado pelo curso e tudo mais, pela UNB? Sim, sim, é exatamente isso. Eu acho, inclusive, que os primeiros desafios que eu tive no mercado profissional tinha a ver com uma necessidade de conhecimento complementar além daquilo que a gente aprendia na universidade. Eu não acredito que a universidade precisa dar uma formação completa, porque isso é impossível. A gente passaria anos e anos e ainda assim teria que atualizar, porque, principalmente na nossa área, que é a área de informação, tudo muda com uma frequência muito rápida, cada vez mais rápida. Então, eu acredito que deve existir, de fato, uma formação básica, bastante completa, na medida do possível, e hoje em dia, o profissional precisa procurar essas formações complementares no dia a dia de trabalho. Não existe mais apenas uma formação que você termina e trabalha com aquilo para o resto da vida. Eu acredito que existe uma grande necessidade de formação complementar por termos de sobrevivência no mercado de trabalho. E nessa sua realidade, você então teve outras formações complementares? O que você fez que complementou para o seu dia a dia, para essa realidade do dia a dia? Tive outras formações, é,
tem uma característica que é bastante peculiar dos profissionais que trabalham com informação. Não apenas bibliotecários, mas profissões da informação mesmo. Que nós somos especialistas dentro dessa área, mas não necessariamente somos especialistas nos assuntos nos quais nós estamos trabalhando. Então, muito da minha formação complementar tem esse viés. Quando finalizei o meu curso, eu fiz uma especialização na própria Universidade de Brasília, na Faculdade de Tecnologia, que era uma especialização em gestão de tecnologia da informação. Eu buscava um pouco mais de imersão dentro da área de tecnologia. E, por conta do meu trabalho no IPEA, eu fiz um mestrado profissional em economia e gestão do setor público. E, apesar de ser uma formação que vai por caminhos diferentes, é, a informação foi o centro de toda a minha formação até hoje. Então, eu trabalhei dentro da ciência da informação, na biblioteconomia, eu trabalhei com tecnologia da informação e fui para a economia trabalhar a economia da informação também. Levando em consideração que a biblioteca que eu trabalho é especializada em informação econômica, em desenvolvimento econômico e políticas públicas, existe uma necessidade de entendimento a respeito do meu objeto de trabalho. Eu não preciso ser especialista, mas eu preciso ter conhecimento suficiente para entender conceitos e relação entre conceitos, para que eu possa, por exemplo, fazer um trabalho de indexação ou de classificação, criação de uma taxonomia. E eu preciso ter esse conhecimento também, principalmente para conversar com o meu usuário, que me faz uma demanda de informação e eu tenho que estar apto a atender, a conhecer as fontes, conhecer os conceitos e, assim, atender essa demanda de informação. Você diria, Sim. Jonathan, que essa base que você está falando, né, do tratamento documental, da organização do conhecimento, que são disciplinas, né, da faculdade, indexação, classificação, análise de informação, resumos. Então, você achou que essas disciplinas foram uma base importante para você certeza. entender e organização da sua informação. Claro, como você falou, nós não somos especialistas nos temas, nós somos especialistas, aspas, no tratamento documental, né? Na organização do conhecimento. Sim, então, sim, exatamente essa isso. base para você sentiu que foi boa? Conta um pouquinho mais. Sim, Analisando esse equilíbrio entre o tema e a organização do conhecimento. De fato, a base que eu tive na universidade, tanto nas experiências em sala de aula, quanto nos estágios, e até mesmo no universo que a universidade permite que a gente tenha, que a gente viva, foi essencial para o meu desenvolvimento profissional. A, a UNB permite que a gente explore diversas disciplinas optativas e de módulo livre, isso já faz com que a gente tenha a possibilidade de fazer trilhas profissionais um pouco diferenciadas. Isso já foi uma coisa bastante positiva com relação à minha formação. Mas eu entendo também que a formação que a universidade fornece não está restrito à sala de aula, aquilo que está no conteúdo programático da disciplina. Eu acho que a tríade, né, de ensino, pesquisa e extensão é fundamental para o desenvolvimento profissional, para o desenvolvimento pessoal dos profissionais que saem dali formados, mas também a formação pessoal que você adquire dentro da universidade, através das relações pessoais, das relações de trabalho que você vai desenvolvendo lá também. Eu acho que esse conjunto de possibilidades que a universidade fornece permite que você tenha uma formação cada vez mais completa, mesmo que quando você entre no mercado de trabalho, você tenha que complementar. E seria dessa forma de qualquer jeito. Então, vamos dizer assim, além das suas atribuições como bibliotecário, quais outras atribuições você vem desenvolvendo no IPEA? Bom, eu costumo pensar que todo o trabalho que eu faço é um trabalho de bibliotecário. A minha função, no fim das contas, é um trabalho de gestão da informação. Eu fujo um pouco da definição muito tradicional do que é uma biblioteca. Eu procuro encontrar
Isso faz parte um pouco do meu trabalho de pesquisa também. O que é a biblioteca no modelo conceitual? O que fez com que essa instituição, biblioteca, sobrevivesse desde quando foi criada, há muitos séculos, ela tem atualidade hoje e possa se manter atual no futuro? E é justamente a questão do acesso à informação. A informação, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, tem uma importância fundamental, ela é muito valorada. E, nesse contexto, assim como sempre foi, e assim como tende a ser, um serviço de informação que te permita ter acesso a informações adequadas, em tempo hábil, que seja estratégica, ganha um caráter estratégico também. Então, o trabalho que eu desenvolvo de uma forma geral envolve informação, não necessariamente informação bibliográfica, mas informação. E eu trabalho bastante com o desenvolvimento de produtos e serviços informacionais que fogem um pouquinho da informação bibliográfica. Então, quando a gente trabalha com produção de informação estratégica, eu estou trabalhando com os recursos que eu aprendi na universidade, com um tipo de informação específica que tem valor agregado. Quando eu trabalho com gestão do conhecimento, eu estou falando com informação que está nas pessoas e que, eventualmente, a gente pode trabalhar para que essa informação seja compartilhada, socializada e preservada. Quando o tema da minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com valoração econômica de bibliotecas e serviços de informação. Naquele momento, eu percebi que dentro do setor público, algumas bibliotecas estavam perdendo espaço. Então, eu precisava de alguma ferramenta que permitisse conversar com outros profissionais, principalmente gestores, sobre a relevância da biblioteca. Dentro da nossa área, dentro dos nossos congressos, isso é um assunto que já nem se discute. Nós conhecemos a importância do nosso trabalho, mas a gente precisa de ferramentas para conversar com gestores, porque eles tomam decisão. Então, quando eu trabalhei, é uma forma de produção de informação estratégica também, como que eu justifico a necessidade de existência e como que eu justifico a necessidade de investimento numa biblioteca. Então, eu fui procurar, eu fiz o meu mestrado profissional na economia, fui procurar métodos de valoração econômica. Então, apesar de muitas dessas atividades que eu mencionei não estarem relacionadas diretamente à informação bibliográfica, todas elas estão relacionadas à informação. E eu entendo todas elas como meu trabalho de bibliotecário. Perfeito, essa ideia de valorização. Esse é um dos temas, inclusive, dessa nossa exposição, né? A trilha da informação. Como a gente transforma o conceito da biblioteca como algo depositário, mas mudando o conceito para algo em movimento e de valorização. Então, esse seu trabalho do mestrado é muito importante e temos que convidá-lo para fazer umas palestras aqui para mostrar essa metodologia. Bacana demais. Vai ser um prazer. Com certeza. Agora, nos conta um pouquinho sobre a questão da afetividade, né? O que de lembranças boas, a gente espera que sejam boas, né? Você poderia nos contar, né, sobre uma memória bacana, ou uma memória, enfim, uma memória, né? Já estou encaixando aqui a sardinha para o positivo, que te remete à nossa Faculdade de Ciência da Informação, Jonathan. Nossa, eu tenho muitas lembranças do meu período de graduação. Eu me lembro do quanto eu me sentia confortável no espaço físico da FCI. Eu quase falei departamento, porque na minha época era departamento, e até hoje, quando eu me refiro, eu acabo falando departamento. Mas o espaço físico me trazia uma ideia de aconchego que era muito boa. Eu gostava muito de estar ali fisicamente. Eu me lembro das aulas, eu me lembro dos amigos, eu me lembro dos professores, eu me lembro dos hobbies que eu adquiri estando na universidade. Eu entrei muito jovem na universidade, então quando eu penso no meu período de graduação, eu me lembro de uma versão de mim mesmo, que é a antiga, que tinha expectativas e que tinha incertezas a respeito do futuro, que estava sendo construída. É alguém que é muito diferente de quem eu sou hoje, mas que eu lembro com muito carinho como parte da minha própria história. Então, a minha lembrança da universidade, especificamente da FCI, é uma lembrança muito de construção pessoal.
E você falou dos amigos que você fez, você continua mantendo contato com o grupo, esse grupo de amigos que você esteve junto, quer dizer, tem alguém que já está na IPEA também, ou você mantém contato com ex-alunos, com seus colegas? Não, hoje eu não tenho ninguém no IPEA que fez parte do meu período de curso, mas eu tenho contato com alguns amigos de curso até hoje. Alguns deles seguiram trilhas bem diferentes. Alguns adentraram no serviço público e eu acabo tendo algum tipo de contato profissional por conta das atividades que eu desenvolvo no meu trabalho. Alguns foram para a iniciativa privada, principalmente para bibliotecas escolares e universitárias. Outros trabalham até hoje com bolsas de pesquisa, desenvolvendo temas específicos em algum lugar, em outro lugar. E também tem aqueles que mudaram de área, que se encontraram em outras profissões e estão desenvolvendo suas carreiras de forma diferente. Jonathan, tendo em vista esse seu trabalho que você desenvolveu, você poderia nos dizer uma proposta, uma ideia, né, para que o curso de biblioteconomia fosse mais valorizado, a nossa área fosse mais valorizada? Você tem uma experiência bacana de inovação e desse seu mestrado. Qual seria, então, uma proposta que a gente pode levar para a melhoria do curso de biblioteconomia? Olha, eu acho que a valorização do curso depende da ação de diferentes atores. E talvez, então, o ideal fosse montar uma estratégia que envolvesse esses atores diferentes. Ele não depende apenas da universidade ou dos professores da universidade. Ele depende da classe profissional como um todo. Depende de uma integração da academia com o mercado, que pode ter resultados positivos, tanto para a academia, que vai ter retorno no mercado, e tanto do mercado, que vai poder acompanhar as inovações propostas pela academia. Depende da proatividade dos profissionais em ocupar lugares que não estão necessariamente dentro daquela reserva de mercado que a gente já conhece. Então, existem trabalhos que são tidos como estratégicos, que nós temos habilidades e competências que são úteis para desenvolver esses trabalhos, e tem muita gente que não ocupa ou não busca ocupar essas posições. Então, a proatividade dos profissionais também é alguma coisa que pode impactar no quanto que a universidade, o curso é valorizado. Eu acho que uma ação de advocacy pela profissão, com parceria com os conselhos, com as associações e sindicatos da área, acredito que, eventualmente, até mesmo uma espécie de recrutamento, entre aspas, de alunos do ensino médio, para que eles conheçam um pouco mais da área e essa área possa se tornar almejada por estudantes de perfis diferentes, assim alimentando quem vai entrar, quem está dentro e quem vai sair. Eu acredito que uma possibilidade para melhorar o curso, para que ele se torne mais valorizado, depende de uma estratégia de diversos atores como esses. Então, a ideia seria o próprio curso de biblioteconomia se aproximar mais da população, digamos assim, das associações de classe e dos órgãos que estão empregando. Mas Sim, do você citou mercado, uma coisa sim. que eu achei bem interessante, quer dizer, não é apenas o mercado tradicional, mas mostrar Uhum. habilidades e possibilidades que ampliam o mercado profissional, né? Sim, um resultado que eu teve uma pesquisa que eu conduzi e faz parte de uma pesquisa maior, chamada Biblioteca do Século XXI. O meu objeto de pesquisa eram bibliotecas da Administração Pública Federal. E nós identificamos, durante a pesquisa, que, na maior parte das vezes, a biblioteca não está ligada a decisões estratégicas dentro dos seus próprios órgãos, não está ligada à gestão estratégica dentro dos seus próprios órgãos. Não porque as pessoas não têm habilidade e competência para tal, mas porque os espaços estratégicos nem sempre são pensados para bibliotecários. Então, esse tipo de ação pode valorizar o profissional, pode valorizar o curso, pode ter resultado positivo para todos. Muito interessante essa sua proposta de valorização. Eu acho que temos que pensar muito sobre o que você falou e trazer você para dentro da biblioteconomia, né?
Você nunca pensou, não, em concorrer e ser professor? Olha, já pensei, não vou negar. Mas, por enquanto, eu tenho desenvolvido o meu trabalho, eu tenho tido boas oportunidades de trabalho onde eu estou, eu tenho a possibilidade, tenho o privilégio de ter a possibilidade de testar, de propor, de criar, de Uhum. inovar. De certa forma, eu também tenho lidado com a universidade nesse contexto. Eu tenho lidado com muita pesquisa. Eu não sei se você conhece esse trabalho, é um trabalho que a gente faz planejamento de longo prazo para as bibliotecas da administração pública. Nós começamos com a nossa própria biblioteca. E a proposta é gerar informação e conhecimento para formular estratégias de longo prazo para que a gente possa trabalhar coletivamente. Uhum. Porque uma biblioteca não sobrevive sozinha, por assim dizer. Faz parte de um contexto que existem outros atores. E quando a gente trabalha coletivamente, nós ganhamos muito mais forças e temos muito mais representatividade. Dentro desse trabalho que envolve pesquisa, que envolve relacionamento com profissionais de outras áreas, a gente teve a oportunidade de conversar e dialogar muito com a nossa classe profissional. Tivemos bons resultados desses diálogos. Nós aprendemos que quando a gente coloca as pessoas para conversar ali naquele momento, naquela situação, é gerado muito conhecimento que ah, modifica a visão das pessoas que estão participando e que, a partir do momento que a gente transforma isso em publicação, assim como as que o IPEA já fez até agora sobre esse assunto, a gente consegue abrir esse diálogo de uma forma mais ampla. Então, nesse momento, eu tenho trabalhado com esse tipo de coisa. Talvez eu pense em entrar para academia daqui mais para frente. Hoje eu estou estou trabalhando com isso. Mas com certeza vale a pena você trazer essa experiência para nós, com algumas palestras e tudo mais. Deixa que o tempo vai acontecer. Mas nós já estamos aqui quase finalizando o seu depoimento e gostaríamos de que recado você poderia deixar para o público que vai conhecer a exposição nas trilhas da informação da nossa faculdade, celebrando os 60 anos? O que você gostaria de dizer para esse público? Eu gostaria de dizer que, bom, a Faculdade de Ciência da Informação tem um histórico incrível de transformação da sociedade através da formação das pessoas e através do desenvolvimento da ciência. E isso se replica em toda a universidade. A universidade tem esse potencial de mudar a vida das pessoas, de mudar a sociedade, de influenciar na sociedade, que deve permanecer, que deve continuar. Eu desejo que venham outros 60 anos e muitos outros depois disso, e que a gente tenha a oportunidade de ver isso acontecendo dentro da nossa universidade, que permaneça pública, gratuita e de qualidade. Bacana, muito obrigada. Nós acabamos de ouvir o ex-aluno Jonathan Divino Ferreira dos Santos, que se formou no curso de biblioteconomia em 2008. Jonathan, a gente tem muito a agradecer pelo seu depoimento, de ver uma carreira brilhante que você iniciou em 2008 e hoje é um dos grandes profissionais que nos traz essa alegria de contar a sua história e falar de uma versão, né, do bibliotecário com inovação, trabalhando com produtos e serviços que valoram, né, a sua instituição e a biblioteca no seu sentido mais amplo, né, de um centro de conhecimento. Jonathan, muito obrigada pela sua fala, seus depoimentos. Só temos aqui agradecer em nome da Faculdade de Ciência da Informação. Então, estamos, nesse momento, finalizando o seu depoimento. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela honra de poder fazer parte desse momento histórico para a universidade.